vídeos, inclusive tem uma playlist no nosso canal, na nossa igreja, sobre mistério misterado. Então, os mistérios misterados são aquelas informações que você nunca tem ouvido falar, né? Está na Bíblia, está na cara da gente, mas a gente nunca ouviu falar, ouviu, mas não se ligou. Então, o Espírito da Revelação, que interpreta os sonhos, ele interpreta a Bíblia. Então, tem muitas coisas que eu fui o primeiro a falar, como a Ritual de Tobias, Eva, né? Eva, autogênesis, ninguém nunca falou para você de autogênesis, e várias outras coisas que fui o primeiro a falar, né? Sobre territoriais, é impossível a gente trabalhar com libertação sem dar de cara com os territoriais. Então, também foi o primeiro a falar sobre territoriais, como agir com eles, né? Então, se você colocar territoriais, Joilson de Assis, territoriais são chamados de guardiões, anciões, são chamados de anjos de guarda, anjos territoriais, são anjos que tomam conta de uma determinada área física, né? Ou instituição. Também espírito da instituição, que toda instituição tem um espírito. Então, tem muitas coisas que nós revelamos primeiro. Você olha pelas datas dos vídeos, você vai ver que o primeiro a falar fui eu, tá? Por que isso? Porque para que você saiba que existe informação privilegiada. Hoje, eu quero dar uma informação privilegiada que muitas pessoas nem percebem. No nosso canal tem mais de 30 vídeos falando sobre territoriais. Quem são eles, o que fazem. Tem um vídeo chamado Tribunal Celeste, né? Tribunal Celeste. E esse vídeo mostra que os anjos que agem como juízes, eles são chamados de territoriais, são chamados de guardião ou de príncipes. Satanás é um deles, o príncipe deste mundo, né? Mas existe do bem e do mal. Então, temos muita informação sobre territoriais, muita mesmo, e inéditas. Como é que eles fazem, o que é que eles fazem, como é que eles agem, qual é a área de atuação deles, como é que eles anotam tudo o que acontece, como é que eles bloqueiam a vida de uma pessoa e também como é que eles liberam. Eu mostro tudo, a ação de Jacó lutando com aquele anjo era Miguel, e aquele outro anjo que prendeu a bênção de Daniel era um príncipe local. Então, Melquisedeque era o príncipe de Salém, ou seja, um territorial de Salém. Então, os territoriais, eles são fantásticos. E eles estão na nossa cara. Cará é no latim, na nossa cara. Então, temos informações privilegiadas. Como é de pergunta, pastor, nos dê informações privilegiadas, está aí a informação privilegiada. Mas quer mais? Então, prepara. Tome! Não, acho que eu vou dizer amanhã. Amanhã eu digo, tá? Me dá mais informação. Aí, se você quiser, os anjos territoriais, eles facilitam para você, eles ajudam. Mas agora tem que ter uma técnica para isso, né? Eu digo isso porque eu trabalho com isso há muito tempo. E os anjos territoriais já tiveram contatos comigo, eu também com eles. E aí se você colocar anjos territoriais ou príncipes territoriais, Joilson de Assis, aí aparece, tá? Mas qual é a informação que eu vou dizer para você hoje, né? Eu gosto muito de templos antigos, igreja católica, forte, museus, prédios antigos. Quando eu vou numa cidade, eu vou logo nos prédios mais antigos. Pronto, quando eu vou em Tocantins, eu vou no Amazonas, então eu vou para os prédios mais antigos, porque eles se encontram lá. Diga logo, deixa de enrolar. Calma, menina, calma. Diga logo, rapaz. Olha, eu acho que eu vou dizer amanhã, ou de tarde, né? Amanhã ou de tarde? Quem vai tomar café comigo? Hã? Quem vai tomar café? Quem vai tomar café? Quem vai tomar café, meu irmão? Pastor, diga logo, deixa de enrolar, tá? Vamos lá. Então, assim, a informação... Aí eu vou pro sonho, tá? A informação é rápida. Pá! Que é isso, rapaz? Pá!
Ó, a informação, a ficha vai cair, tá? Como os anjos territoriais, eles costumam ficar nos lugares mais antigos da cidade, do local, né? Então, eu vou dizer uma coisa para você, tá? Diga logo, rapaz, eu vou dizer, calma. O que eu digo em português ou em latim? Não, diga logo em português, precisa de latim não, tá? Então eu vou dizer, tá? Ó, então a gente viu que existem territoriais do bem, territoriais do mal, tem mais de 30 vídeos falando sobre territoriais, é só você colocar territoriais, que os territoriais são chamados de guardiões, príncipes. Aquele príncipe que prendeu o anjo do Senhor é um guardião daquela região, né, que na época era dominado pelos Medos, Medo-Persa. Era o príncipe da Pérsia. Esse príncipe da Pérsia não era um humano, ele era um anjo chamado príncipe. O cara que lutou com Jacó era o príncipe. Mas por que Jacó lutou? Para se livrar de maldição. Então já está dada a dica, né? Uma das coisas que se livra de maldição é voto e principado, tá? Agora a informação privilegiada que eu vou dizer para você é a seguinte, que já que eles habitam lugares antigos, montes, cavernas, grutas, que eles gostam disso, grutas, cavernas, montanhas, Igreja Católica é a campeã, né? Então, muitos milagres que são feitos na igreja não é devido ao santo, mas devido ao príncipe. Eita! Eu já disse, falei, pronto, tá falado. Eita! 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 Informações privilegiadas. Entendeu, menino? Então, assim, preste atenção. Como existem anjos guardiões, e esses anjos guardiões gostam de estar nos lugares mais antigos. Às vezes uma cidadezinha tamanho de um ovo, às vezes grande, né? Por exemplo, o territorial de Goiás está lá em Goiás Velhos, a cidade menor. E o territorial de Manaus está na capital. O territorial da Amazonas está em Manaus. Olha. Então, assim, os milagres acontecem na igreja evangélica, na igreja católica. Os milagres acontecem num pé de pau. Os milagres acontecem numa gruta. E as pessoas ficam dizendo, o territorial do Brasil não é em Brasília. Incrível, né? E é uma fêmea. O territorial do Brasil é na Chapada Diamantina. Olha... Então, assim, muitos milagres que são feitos nessas igrejas antigas, que as pessoas adoram casar, grutas, pé de árvores, buraco, são feitos por territoriabas. Mas me prove isso na Bíblia! Prove! Está na Bíblia! Se está na Bíblia, eu acredito. Se não está, não acredito. Tá na Bíblia. Deus faz milagre. Jesus faz milagre, Ele cura, Ele liberta, Ele salva. Jesus faz milagre. Jesus faz milagres. Mas os anjos também fazem. Virgem Maria! E eu te provo, tá? Epa! Será que é um falso profeta falando coisas erradas? Ou um cara equivocado? Ou um cara que sabe de alguma coisa que ninguém sabe, tá? Epa! Então vamos lá. Obrigado, meu amor. O territorial daqui sou eu. E daí? Quem manda sou eu. Eu sou o príncipe desta casa. E daí? Obrigado. Pode se retirar da minha presença. Virgem Maria, gostou? A autoridade gostou? Gostou não? Você pode... Obrigado, tá? A territorial aqui não funcionou, não. O territorial daí, pastor, é a fêmea. Eita! Que isso, mulher? Fica na tua! Não é não, aqui o territorial é o macho. Machoxô. Machoxô mesmo. Eita, o territorial daqui é a fêmea, ó. Lascou eu. Mas é assim mesmo, né? Manda quem pode e obedece, né? Né? Eu usei de autoridade, ela olhou pra mim e fez... Oxe! Então assim,
muitos milagres. Eu estou falando para você, papo reto, tá? Eu acredito em milagres. Como é que um pastor prega a libertação e não acredita em milagres? Jesus salva, cura e batiza. Ele transforma. Ele tira as maldições. Jesus é tudo. Mas os anjos também fazem milagre. Eita! Deixa de conversa, homem. Eu deixo não, que eu digo a verdade. Eu mostro na briba e bribado mesmo. Pois mostre, eu mostro. Mostre, meu irmão. Mostro, velho. Mostra aí, meu irmão. Vigi. Que linguagem é essa? Mostra aí, meu irmão. Eu mostro, velho. Virgem Maria. Que linguagem é essa, hein? Então, ó, preste atenção. Estamos falando de territorial. Quando seu avô, sua avó dizia, não fala merda não, se você falar besteira, o anjo anota, ele estava falando do territorial. Então hoje anotou, let's go, entendeu? Existe um tribunal celeste, veja aí, Tribunal Celeste de José de Assis, e esse tribunal não é desmantelado, não, como os outros tribunais por aí por fora, não. O Tribunal Celeste é pau, pau e cacete é cacete, né? Mas onde é que o senhor prova na Bíblia que anjo faz milagre? Faz. Anjo faz muita coisa, tá? Quando Jacó lutou, né, com o anjo não fez um milagre? Fez ou não fez? Quando o anjo não faz um milagre, ele conduz o milagre que Deus mandou, tá? Porque o evangélico ele quase não fala em anjo, parece que nem existe anjo, né? Mas existe um tribunal celeste chamado príncipes. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Nossa luta é contra poderes. Então existem poderes de um lado e de outro. O anjo de Aga no deserto, pastor, também. O anjo de Aga, o anjo foi lá e fez um milagre na vida de Aga. Então era o territorial. E outra coisa, aonde é que Ismael tem mais sucesso? Aonde é que Ismael tem mais sucesso? Aonde é que Ismael tem mais sucesso? Aonde? No deserto. Ali era um territorial do deserto. O anjo tem autonomia. Obrigado, viu, Cláudia? O anjo ele tem legalidade, ele pode ser até fatal. Ele pode matar. Ele não ia matar Balaão? É questão de legalidade. Quando o anjo que Jacó, a Bíblia fala anjo. O anjo que Jacó lutou, ele mudou a vida de Jacó. E mudou a vida de Israel. Por isso que é Miguel. E ele diz, qual é o teu nome? Aí Jacó disse, Jacó. Aí ele, peraí que eu vou falar com Deus. Correu, não. Ele orou, não te chamarás mais Jacó. E o anjo também que deixou o pai de João Batista mudo. Ele deixou o pai de João Batista mudo. Aí ele disse, para que você saiba que eu tenho autoridade. Ficarás mudo até a criança nascer. Ele não perguntou, peraí Deus, eu vou deixar ele mudo, posso deixar? É 9 meses, posso deixar? Não. Ele usou a autoridade. Então eu estou dizendo para você uma coisa que ninguém nunca disse. Anjos podem fazer milagres. Eu respeito muito os santos da Igreja Católica. São José, eu sou muito fã de São José, né? Santo Antônio, E aí, mas às vezes a pessoa faz uma oração ao santo. E lembre, santo católico não é demônio, viu, gente? Agora os outros santos é outra coisa. Mas santo católico é quem? Nossa Senhora, entendeu? Anjos protegem e até matam, conforme a legalidade. E aí, o São José ele não é um demônio. São José, entendeu? Aqui, né? São José, Sagrada Família, aqui, Eu sou fã de São José. E também eu sou devoto de São José. Santo Antônio, tal. Mas aí, às vezes, a pessoa vai numa igreja dessa antiga e vai lá orar para um santo. E o santo lá, ele está falando lá em nome de um santo. Eu quero isso, eu quero aquilo. E tem um territorial antigão lá, que é um príncipe. E o territorial está olhando. O territorial diz aí, puxa a ficha desse cara aí, puxa a ficha desse cara. Aqui, deixa eu puxar a ficha dele. Chiquinho de Assis Silva, certo? Chiquinho de Assis a avó dele abençoou ele, era. Raça judia, certo? E ele, tal.
E a nota, tal. E as palavras, tal. Aí ele soma. Ele fez o quê? Ele faz o quê? Tal. E o cara tá, Senhor, tenha misericórdia. Aí o anjo diz, atende. Inclusive tem na Bíblia dizendo, eu sou Miguel, que assisto diante de Deus todas as coisas. Olha, a autoridade desses anjos. Do jeito que o diabo tem autoridade de fazer o mal, o anjo tem autoridade de fazer o bem. Os anjos possuem anatomia, não, como é o nome? Anatomia, não, como é o nome? Como é o nome, gente? Anatomia, não, poligamia. Maria, não é poligamia, não. Como é o nome? O cara faz o que quer. Autonomia. Ah, acertei! Autonomia. Porque eu falo tanto alemão que eu esqueço de falar brasileiro, tá? Autonomia. Então os anjos possuem autonomia, porque o diabo também possui autonomia. Quem tirou a autonomia dos anjos foi Calvino. John Calvino. Ele criou um conceito teológico que influenciou todos nós, né? Calvino, para ele, o diabo e Deus é a mesma coisa. O Calvino, ele diz que o diabo está a serviço de Deus e que Deus é o prepotente. Deus faz homem para o demônio, Deus faz os homens para o inferno. O cara já nasce salvo e já nasce condenado. Então, é a doutrina do calvinismo. Fatalista não, todo calvinista é assim, ele não admite não, mas é assim. Mas aí tirou a autonomia dos anjos. Mas os anjos têm autonomia, se você agradar um anjo, ele pode te beneficiar. Se o diabo tem autonomia, por que os anjos não têm? Então, podemos ver anjos dizendo, eu sou fulano que assisto diante de Deus. Você vê o anjo também dizendo para a Ágar, que iria abençoar a Ágar, que Deus tinha ouvido a oração de Ágar. Aí você vê o anjo deixando o Zacarias mudo durante 9 meses. Você vê o anjo abençoando Jacó. Você vê o anjo tentando matar Balaão, porque Balaão ia fazer um feitiço contra Israel. Então, gente, existe autonomia. E eu vou dizer para você, Joicinho de Assisinho está dizendo para você, os anjos muitas vezes faz milagre em nome de santo ou de pastor também. Entendeu? O pastor apenas manobra. Às vezes tem um dom, né? Tem pastor que tem dom também, mas o conhecimento e as manobras é que fazem. Quantas vezes os territoriais livrou os membros dessa igreja que eu estou falando? Quantas? Né? Quantas vezes? Já houve casos da gente fazer de tudo. Só resolveu no territorial da cidade mais antiga da mulher. Então, ela pode dizer qualquer coisa, mas que foi resolvido, foi. E foi mesmo. Mas foi Joiço de Assis que fez o milagre? Não. Foi o territorial. Eu fui pedir arrego a ele. E fui lá 3 vezes. A própria família tinha desistido de ir. Mas eu fui sozinho. Peguei o carro e fui. Eu não era o sacerdote, ainda sou, né? Da família. Então, eu tenho essa autoridade. E foi dada a bênção que a pessoa pediu. Então, às vezes a pessoa está orando para um santo, vamos dizer, Santo Antônio, que eu gosto dele. Entendeu? E ali, na igreja do Santo Antônio, tem ou o anjo do Santo Antônio, ou a energia do anjo do Santo Antônio, ou um anjo territorial. Aqui, na nossa região, tem uma pedra que faz milagres. E essa pedra era utilizada pelos índios para ajudar a mulher a engravidar, ter filhos e casar. O nome dessa pedra hoje é Pedra de Santo Antônio. Tem alguma coisa lá. Será que é o Santo Antônio? Eu acredito que sim. Mas pode ser um anjo, porque antes de Santo Antônio chegar, os índios já utilizavam essa pedra como forma de culto, invocação. Tem alguma coisa nessa pedra até os dias de hoje, né? E eu fui muito nessa pedra, vou muito nessa pedra. E um dia eu fui e alguém bateu palma dentro do carro. Eu falei, pá, 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 pá! E eu pensei que era Alcione que tinha batido palma, mas não foi ela. E ela também ouviu alguém batendo palma dentro do carro. Então, assim, a igreja, ela tem um anjo dela. Por exemplo, a igreja Batista Paz e Luz tem um anjo dela. E tem a energia. Tudo que você cria tem sua energia. Cristo criou a igreja geral
E ele soprou o seu espírito sobre a igreja. Então, a igreja tem um espírito de Cristo, a cara de Cristo. Então, a questão, a informação privilegiada que eu posso passar para você é esta. Que em alguns lugares não são os santos que falam. Aí a pessoa que é crente diz, como é que o santo católico responde? Porque o Deus católico é o mesmo Deus nosso, tá? É porque cada igreja tem seu costume, né? Então, existem os territoriais do bem e existem os territoriais do mal. Aí a pessoa fica incrível. Pastor, fulano foi lá numa pedra, pediu um milagre na pedra e a pedra deu. É demônio, pastor? Não. Pode ser um anjo lá da pedra. Entendeu como é a coisa? Um anjo que está por lá. Aí eu me lembro de um caso que eu recebi 3 pastores. E esses pastores, pastor, eu quero ir para o monte para o senhor. Eu digo, tá certo. Nesse meu Corsa mesmo, eu peguei os 3 pastores, 1, 2, 3. Não, era 4 pastores. 4 pastores. Ou era 3? 3, era 3. Então eu fui para uma pedra. Essa pedra chama-se Pedra do Touro. Nessa pedra a gente passou até umas 3 horas da manhã, 2 e pouco, orando. Chegou a hora, eles iam viajar de manhã, então eu fui deixar eles no hotel. Então quando eu fui deixar eles no hotel, os pastores, rapaz, Senhor Jair de Assis, eu digo amém, paz, a paz, a paz. Aí desci para abraçar eles, né? Quando eu voltei para dentro do carro, tinha um indião lá, um índio lá. Dentro do carro, bem grandão. Mais de 2 metros de altura o cara. Jovem, aparentava ter uns 30 anos, 32 anos. Quando eu fui entrar no carro, entrei, olhei pelo espelho retrovisor, tinha um indião olhando para mim. Olha, eu tive um medo, foi. E aí eu saí do carro, eu repreendi em nome de Jesus, abri a porta do carro, mandei ele sair. Saia daqui! Fui meio ignorante com ele, né? Saia daqui! Suba! Em nome de Jesus! Tal. Aí ele pegou e foi embora. Foi normalmente, não teve susto nem nada. Aí depois que eu entrei no carro, eu digo, oxê, o cara não se assustou. Não estava brabo não. Tava não. Quem ficou brabo foi eu. Foi. Era um indião sem camisa, com colar. Um bichão de uns quase 2 metros de altura e 30 anos, olhando para mim. Até no começo eu olhei, ficou um pastor no carro. Aí, mas não era pastor não. E que medo, meu irmão! Acho que quem estava do lado de fora, poxa, esse pastor tá doido. Aí eu fui abrir as 4 portas do carro. Sai daqui! Suba! Nome de Deus! Foi. Aí entrei no carro, vim, fui dormir. No outro dia eu digo, oxê, quem era esse índio? Era um territorial, velho. Porque lá na Pedra do Touro tem um cara com cara de touro. E tem esse índio, tem uns 2 lá. O cara de touro eu vi ele. Ele se apresentou a mim. E esse índio nunca tinha se apresentado a mim. Se apresentou no dia da oração. Aí eu disse, rapaz, ele não é do mal não. Ele não é do mal não. Eu tô acabando de falar um mistério bem fundo, Era um territorial dali. Aí eu peguei o carro, gente, e fui lá pedir perdão a ele, foi. Tomara que ele tenha aceito, né? Que eu vivo por lá direto, já consegui várias graças. Então, assim, o territorial, ele pode fazer milagres mediante a lei. O territorial do bem. O territorial do mal, ele quer acordos. Onde é que está na Bíblia o territorial do mal? Quando Lúcifer falou com Jesus. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorardes, porque tudo isso me foi entregue. Lúcifer é tido como príncipe deste mundo, ou seja, territorial deste mundo. Eles querem fazer acordo. Mas os territoriais do bem também fazem acordo. Mas eles não agem, a forma deles agir é diferente. Esse índio aí era um príncipe do local. Tá? E ele estava contente, porque ele não teve medo. Na hora que eu falei brabo com ele, ele não teve medo. Se fosse um demônio, ele teria medo. Tá? Então, preste atenção.
O que Joilson de Assis revelou nesta manhã de domingo é isto. É que em muitos lugares se consegue graça. Mas essa graça não pertence à igreja católica ou evangélica. Ou pedra no sagrado, não sei de quê. Mas é um territorial que habita ali. O que é que o territorial vai fazer? Vamos dizer que você mora na cidade da Baixa da Égua do Meio. Que tem a de cima, a de baixo e do meio. Pastor, eu moro na cidade da Baixa da Égua do Meio, certo? E eu fui numa gruta. Essa gruta é muito antiga. E lá eu fiz um pedido. E eu consegui essa graça. Foi a gruta que fez isso? A pedra, a gruta, o buraco? Não. Foi o anjo da cidade da Baixa da Égua do Meio. Ele achou uma brecha e te abençoou. Tá? O espírito da instituição é uma coisa e o territorial é outra. Mas todos os dois são territorialistas. Tá? Então, pastor, eu orei para o Santo do Paoco. Você sabe onde é o santo? Como é o nome do santo daquele rapaz humorista? É São Severino. Eu orei para São Severino, que eles inventaram um santo lá, né, que é o humorista do sertão. Eu assisto bastante os humoristas do sertão. Aquela família é maravilhosa. Aí eles criaram um santo na cabeça chamado São Severino. E São Severino é cheio de onda, né? Aí vamos dizer que, pastor, eu fiz uma oração para São Severino, certo? São Severino é um santo fictício, né? Foi criado para os humoristas do sertão. Canal maravilhoso. E aí, vamos dizer que você vai orar para São Severino. São Severino atende. Às vezes não é São Severino. Às vezes é o territorial do local. Quem é que me entendeu, gente? Ele vai analisar. Agora, já dei as provas bíblicas, falei do anjo medo-persa, falei do anjo que prendeu o anjo do Senhor, falei que teve que enviar Miguel para passar por esse territorial. Ninguém sabe o que foi que Miguel falou. A Bíblia não fala que Miguel atacou o príncipe da Pérsia. A Bíblia fala que Miguel veio resolver. E o príncipe da Pérsia não passa aqui porque Israel está escrava da Pérsia. Eu sou o príncipe da Pérsia. Que autoridade é esta de um anjo conseguir impedir da bênção de Deus vir para uma pessoa? Você nunca parou para pensar nisso não, mulher? Hein, homem? Um anjo com autoridade de impedir o anjo do Senhor? É uma autoridade muito grande. Você tem capacidade de impedir o anjo do Senhor de passar? Você tem? O espírito da instituição é um espírito que se forma tipo CNPJ. Quando você cria uma instituição, seja ela qual for, cria-se um espírito. Fala mais, pastor, por favor, Manu Guimarães. Quem é que quer que eu fale sobre espírito de instituição? Tem aí no nosso canal, espírito da instituição, Joilson de Assis. Aí, por exemplo, a PRF tem um espírito, 1911, se eu não me engano. A Igreja Assembleia de Deus, 1911, tem um espírito. A Igreja de Cristo tem um espírito. Um prédio tem um espírito, entendeu? Aí é outro mistério. Olha, o príncipe da Pérsia que resistiu ao anjo do Senhor. Ele não somente resistiu, viu, Bruno? Ele prendeu. É muita autoridade. Ninguém consegue prender o anjo de Deus. Apoie e rasga a Bíblia. Rasgue a Bíblia, tá? Pode rasgar. Então, pastor, se uma bênção vier para alguém, o territorial pode impedir? Pode! É muita autoridade. Você nunca parou para pensar? O cara diz, ninguém pode com Deus. Deus é todo poderoso. Blá, 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 blá. É claro que Deus é poderoso. Mas tem as leis. Como é que um anjo consegue prender um anjo de Deus? Um príncipe? Que cara oda é essa? É um odão. O que é oda, pastor? Oda é uma palavra grega. Quer dizer fantástico. E é? Estuda grego, menino. Olha, então assim, um anjo que tem a capacidade de prender um anjo de Deus, ele prende qualquer coisa. Ele prende qualquer coisa. E veja o que Lúcifer falou, que Lúcifer também é um territorial, só que do mal. Ele diz, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorardes.
porque tudo isso me foi entregue. Virgem Maria, crê em Deus Padre. Como é que o Satanás oferece o mundo para Deus? Hã? Com certeza, pastor, é de se assustar. É de se assustar, Bruno. Como é que um anjo consegue ser preso por um príncipe? Para a gente não misturar, instituição é uma coisa, príncipe territorial é outra. Mas é muito parecido. Vamos dizer qual é a diferença, tá? Para não ficar um assunto dentro do outro. Ó. Então, assim, o príncipe da Pérsia é o territorial da Pérsia. Ele é do diabo, ele é de Deus, ele é um príncipe. Hã? Se houver uma Matrix, ela é feita por anjos, tanto do mal quanto de bem. Bem, o que foi que aconteceu com Jacó? Tudo está na briba. Tudo está na briba. Tudo está na briba. Quem gosta desse assunto é Bruna. Hein? Bruna! E também a Maria das Graças Gurgel. O que aconteceu com Jacó? Jacó estava abençoado. Jacó é rico. Jacó já estava com suas 4 mulheres e estava podre de rico. E ele estava voltando para casa, aonde tinha tido problema com seu irmão. O seu irmão deu origem a uma etnia muito ruim. Uma etnia que depois se mistura com os judeus. Dolomita, não é? Adomitas. A origem da geração de Saul. Adomitas. Eu amo esses comentários, pastor. Muito obrigado. E comente bastante. Então, olha bem. Jacó estava voltando para casa. Olha só o que Jacó viu. O anjo não procurou Jacó. Não. Vamos lá? Primeiro, os territoriais, muito difícil procurar a pessoa. É muito difícil. Já levei bronca de territorial. Ele disse, você nunca fez isso. Edomitas, O irmão de Jacó deu origem aos edomitas. Os edomitas são galegos, são vermelhos. Os edomitas são galegos do cabelo vermelho, baiba vermelha, cabelo do sovaco vermelho. Os edomitas são domitas. Os edomitas são piores inimigos de Israel. Eles também são príncipes e habitam entre nós. Se misturaram com Israel quando Davi pegou a mulher de Urias. A mulher de Urias, ela era edomita. Edomita é a mulher vermelhinha, lagarta de fogo, cabelo vermelhinho. Os edomitas são odinhas, são príncipes também, tá? Os judeus vieram de roxos. Roxo é uma coisa, vermelho é outra. Os judeus vieram de um povo chamado Ubaida, roxos para preto. E os edomitas eram ruivos. 2 gerações, 2 raças diferentes, a Bíblia fala, e saía na porrada. Por isso que o problema do Brasil é o seguinte, nós orarmos para surgir príncipes, porque até agora só tem surgido príncipe filho da... Alguns príncipes surgiram bons príncipes, mas o brasileiro não dá valor, como Enéas. Enéas era príncipe. Nós, brasileiros, somos muito estúpidos e as televisões ridicularizaram os Enéas, mas Enéas era um príncipe, tá? Agora, contra um príncipe ruim, só outro bom. Não adianta, não. Tem que ser um príncipe. Então, para um príncipe ruim que quer dominar e matar o povo, só um príncipe bom para defender. Cristo foi quem falou? Cristo falou. Contra um valente, só outro valente. Está falado. Contra um bruxo, só outro bruxo. Contra a espiritual, só o espiritual. Então, assim, não adianta o cara dizer, eu sou plebeu, vai te lascar. Pá! O príncipe lasca na hora. Mas nós podemos orar, viu? Íria e Bruno, para Deus fazer os príncipes do bem se fortificar e não sermos otários. A gente estava rindo de Enéas, olha aí, a gente estava rindo da nossa própria miséria. O Brasil hoje não tem nem papel higiênico para limpar a bunda. Com tanto dinheiro, com tanto ouro, com tanta Amazônia, com tanto nióbio, com 10% do nióbio mundial, o Canadá é rico como é. E nós com 90%,
a gente é pobre. O lugar onde tem mais riqueza é mais pobre. Pará, por exemplo. Pará, onde está havendo a COP, é um lugar que não tem nem esgoto. A maior mortandade do mundo é no Amazonas. E é podre de rica, né? Olha. Mas, olha bem, o assunto aqui é príncipe e príncipes espirituais, né? E aí, quando você vê aí, em primeiro lugar, o príncipe não procurou Jacó. O Pará é lindo e rico, mas o Pará tem cada filho vive pobre dentro da riqueza. Aquilo é muito rico, o Pará é muito rico. De boi, de vaca, de fazenda, de tudo. Somos o povo mais rico do planeta, mas tem alguém sugando nós. Tem alguém chupando no canudinho. Então, preste atenção. Jacó não procurou o territorial. O territorial não procurou Jacó. Jacó, quando viu que tinha anjos naquele local, olha o que eu estou falando, gente, a ficha vai cair. Ninguém nunca falou isso para você. Quantos assuntos eu falo aqui, ó? Autogênese, ninguém nunca falou. Você já viu um pastor falar sobre autogênese? A autogênese acontece com a cobra, com o sapo, e com a mulher. A alma de Eva e assim por diante. Então, Jacó viu que no val de Jacó, no sovaco um val é um buraco, é um val, não um vale não, um val. É um sovaco mesmo, de terra. Tinha anjos. Então ele percebeu que tinha anjos ali, anjos territoriais. Estava na divisa da terra, entre uma terra e outra. Olha! E o val de Jaboque é um dos lugares mais antigos que existe. Olha, vou botar aqui para você, ó, o Val de Jacó, o Val. Quem é que está gostando do mistério? Faça a pergunta. Imagens do Val de Jaboque, onde Jacó lutou com o anjo. Aí aqui, ó. Jacó lutou com o anjo, laralei, laralala, mas não tem imagem de real, não. O Val é um sovaco. É como o sovaco do nosso braço, né? Porque tem o vale e o val. E aí Jacó percebeu, pode olhar no texto sagrado, que Jacó passou e fez, tem anjos ali. Então, anjos locais, anjos territoriais. Esse anjo da pedra, ou como o Joilson de Assis era ignorante, eu pensei que era um demônio, mas não era. Era um anjo, mas ele sabe das nossas fraquezas, né? Até hoje eu peço perdão a ele. Isso aconteceu a mesma coisa com o anjo Miguel, o arcanjo Miguel. A mesma coisa, eu fiz a mesma coisa, mas porque nós é fraco e Deus é forte. Nossa carne, ela se assusta fácil, né? É um gatinho. E aí, ele percebeu, pode olhar no texto sagrado, olha lá. Quem vai olhar aí e vai dizer? Ele percebeu, tem anjos territoriais. Cadê a pedra azul? Sumiu, a minha pedra azul sumiu. Era uma safira. Sumiu minha pedra. Eu quero minha pedra de volta! Sumiu. Não sei o que foi que houve, não. Que eu passava na testa, né? Sumiu. Era uma safira. Então, ele percebeu que tinha anjos. Aí o que aconteceu? Veja o texto. Ele atravessou o rio, pegou suas mulheres com seus filhos, pegou o último filho dele e disse, se eu não voltar, assuma. Ele sabia que o territorial podia matá-lo. Então, um monte de anjo, um bocado de anjo lá no Val de Jaboque. Acaba dizendo, esse negócio não existe. Existem lugares batizados. Lugares batizados são aqueles lugares onde tem presença de anjos ou demônios. Em Israel tem os dois, debaixo do templo. Eita, que moído! Miguel está lá e Lúcifer também está lá. Segundo a tradição antiga, Lúcifer mora debaixo do templo. E Miguel também. Só que lá é escritório. A casa mesmo de Lúcifer é na Antártica, junto com sua mulher Lilith. Então, Jacó percebeu, chegou, passou suas mulheres, seus filhos, está no texto. Chegou para o seu filho mais velho, José não tinha nascido ainda, aí disse para os seus filhos, se eu não voltar, assuma. Quer dizer, Jacó sabia que podia morrer. Olha,
Lugares batizados tem manifestações espirituais, sobrenaturais? Tem sim. Tem muitos lugares batizados, tá? Na Bíblia nós encontramos os dois montes, né? Baal e o Monte Horebe é um. Lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Moisés queria saber por que a sarça ardia. Tira, tira, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa, santo é, santo é. Então tem lugar santo. Tome! Deus mandou tirar o sapato porque o lugar era santo. Monte Horebe. E também naqueles dois montes. Um é o Monte Ebal e o outro monte é Gerezim. Um é o monte da maldição e outro o monte da bênção. Um tem um territorial do mal e outro tem um territorial do bem. Por isso que o Monte Ebal e o Monte Gerezim vivem em briga constantemente. Sabe onde é o Monte Ebal? Sabe onde é o Monte Gerezimba? Sabe onde é? Sabe? Levantou-se naquela mesma noite e tomou 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos. Ó, ele estava com 4 mulheres e estava com 11 filhos. O cara estava bem demais. Ai, meu pai, eu queria ser Jacó, eu queria ter menos 10. Mas eu queria ter só de uma mulher só, tá? Epa! Suas 2 servas e os 11 filhos, e transpõe o val de Jaboque. Gênesis capítulo 32, versículo 22. Obrigado, Daniane. Obrigado, Daniane. Deus te abençoe. Obrigado, tá? Então, aí ele levou suas 4 mulheres, seus 11 filhos, e disse para o primeiro filho, assuma se eu não voltar. Eita, pílula, velho, foi. Ele sabia que ia mexer com o territorial. Não é todo mundo que sabe mexer com o territorial. Se não souber, se lasca, tá? Por favor. Existe territorial do bem e do mal. Olha, existem lugares abençoados e lugares batizados. Lugares batizados, eles têm manifestações espirituais. Como essa pedra de Santo Antônio, que era de Santo Antônio antes de existir Santo Antônio. Disse este, deixa-me ir. Assim, aí Jacó, olha bem, viu, Daniane? Jacó voltou e foi atrás dos anjos. Não foi os anjos que foram atrás de Jacó, foi Jacó atrás do anjo. Por quê? Porque ele precisava fazer um acordo com o territorial. Lembre-se, o único filho que nasceu depois do acordo, depois do pacto de Jacó com esse anjo, foi José. Olha só quem é José. Pá! Olha! E aí, ele voltou e desafiou o anjo. E o anjo aceitou esse desafio. Bem, Jacó conseguiu a bênção. Ele saiu deficiente de uma perna. O anjo cortou a coxa. Como é o nome da coxa? É o encontro da coxa com a bacia. Como é o nome? É a bacia, né? Como é o nome? É o encontro da coxa com a perna, onde a coxa anda. A coxa faz... O anjo cortou aquele nervo. Então Jacó puxava a perna ficou morta. E Deus não curou Jacó. Ei, mas Jacó não era de Deus, mas Deus não curou. Mas o anjo tem autonomia para isso? Tem. E foi logo quem? Anjo Miguel. Então os anjos têm autonomia. Quem tirou a autonomia dos anjos na igreja evangélica foi Calvino. Porque Calvino, ele acredita que nós somos robôs de Deus. Só isso. Nascemos para se lascar ou vencer. Deus, você não é nada, Deus é tudo. Não existe isso. Então, ele recebeu a bênção, mas o arcanjo Miguel resolveu centralizar o pecado dele na coxa dele. Arcanjo Miguel não pôde perdoar o pecado, mas ele centralizou o pecado numa deficiência. Então, está bem respondido o mistério desta manhã. O mistério é que os territoriais também podem fazer milagres, salvar ou matar pessoas. É o chamado anjos territoriais, que também são chamados de guardiões, príncipes. E esses príncipes têm do bem e do mal. Do jeito que tem Lúcifer, que é um príncipe, tem Miguel, que é outro príncipe. Me briba! Olha, eu fico emocionado, porque a Bíblia é a Bíblia, velho. A coisa maravilhosa é a Bíblia. E a gente passa as ventas, o focinho da gente passa na Bíblia e a gente não vê. Mas Deus mostra. Mas por que Deus mostra? Eu estou dizendo para você, Joilson de Assis está dizendo para você que muitos milagres feitos na igreja não são nem de anjos e nem de pastores. Existe também de pastores, tá? Ou de padres,
mas são os territoriais que habitam a igreja. E aí tem o anjo da instituição também, né? Tem alguma pergunta? Que eu vou mudar de assunto e vou para os sonhos, tá? Tem alguma pergunta? Eu nunca vi um justo desamparado ser. Silvia Regina. Ótimo, Silva. É isso mesmo. Tem um sonho de Rian, que foi o primeiro sonho. Não é o femo, não. É o encontro da coxa. Como é o nome do encontro da coxa? Deixa eu ver aqui. É femur? Não. O fêmur é na coxa, né? Qual é o nome? Deixa eu perguntar aqui à doutora. A doutora Alcione. Qual é a parte da coxa que encaixa na bacia? É fêmur? Que encaixa no osso da bunda da gente, aqui, ó. Aqui, ó. Nos quatro. Que chama bacia. Não. Deixa eu ver aqui que a gente vai ver. É o quadril que encaixa no quadril. O fêmur é na canela. Então, gente, você viu aí? Então, o que eu estou dizendo isso para você é porque a gente trabalha muito com isso, tá? E está iluminando você. Se você gostou, aí você dá uma olhada. Territorial, José de Assis. Vai ter 30 vídeos para você, tá? É femur mesmo, pastor. E o cox, não, o cox é na bunda, né? O sacro, eu não sei. Olha, Cibele, tudo foi feito e abençoado, tá, Cibele? Seja bem-vinda. O coxo femoral, não sei. Eu sei onde encaixa, aonde encaixa, só que aqui na frente, né? É na frente, na frente. Mais especificamente, a articulação do quadril é formada pelo acetábulo do osso coxal ou íleo e a cabeça do fêmur. O acetábulo é a cavidade do osso coxal. A cabeça do fêmur mesmo, né? Que aqui recebe a cabeça. O acefábulo é o que recebe a cabecinha lá do... Isso. A articulação do quadril. É uma articulação muito importante para a locomoção e a estabilidade do corpo. Olha, aí o anjo cortou ali a perna dele, né? O que o anjo cortou é parecido com o plexo braquial. Só que o plexo braquial é no ombro. As pessoas que toram o plexo braquial, o braço fica fininho e não tem força. E a pessoa que perde, leva um corte como esse que Jacó levou, a perna fica fininha. Entre a bacia e o fêmur. Aí tem o macho e a fêmea. O macho é o que recebe, né? É o que entra, né? E a fêmea. Então, Jacó ficou deficiente, mas resolveu o seu problema. Né? Então, existem também príncipes humanos. Veja aí, príncipes humanos, segundo a carne. De ti virá príncipes e sacerdotes, reis e sacerdotes. Então, essa questão do territorial, esse nome mesmo, é acetábulo. Pronto, Cibele é da medicina, né? Cibele é da medicina. É acetábulo. Olha que nome, acetábulo. Então, o anjo acertou o nervo, que é o encontro da coxa. Quando você vai comer galinha, não tem a coxa, né? O encontro da coxa. Pronto, é ali. Ok? Esse osso da coxa. Cadê aqui? Que aqui tá melhor, deixa eu ver. Fêmur, osso da coxa, o mais longo do corpo. Cabeça do fêmur, parte esférica, que se encaixa no quadril. Pronto. É essa parte aí. Então, assim, o cara diz, mas rapaz, fulano foi para uma pedra e recebeu a bênção. Isso na igreja acontece muito, né? A pontas de raça. O ser humano tem muito isso, ponta de raça. É aquele que tem o DNA 3 vezes aberto, mais do que o seu, do que o nosso. Tem a autoridade, já nasce com ele. Agora alguns poderão se tornar no meio do caminho, tá? Como Davi. Davi não nasceu príncipe. Davi conseguiu depois. Então, olha bem,
o territorial, às vezes está numa pedra. Pronto, eu vou muito na pedra do Pai Mateus. Desde que eu me conheço, eu vou na pedra do Pai Mateus. Fazer o quê? Pactos. Esse pedra do Pai Mateus, eu vou lá direto, tem vídeo nosso. Eu vou botar um vídeo hoje na internet para você ver a pedra do Pai Mateus, tá? A pedra do Pai Mateus, foi um véi para lá chamado Mateus. E esse véi curava as pessoas. Do jeito que ele apareceu do nada, ele desapareceu do nada. Isso em 1950, 40 e pouco. O véi vivia de oferta, né? A mulher levava galinha, tal, e ele curava as mulheres, curava os homens, rezava as pessoas, né? E eu disse, rapaz, tinha alguma coisa aqui, nessa pedra. Aí eu ia dormir, pegava o carro, passava a manhã toda para ir para lá, aí eu dormia lá na pedra. O povo da pedra já me conhece já. Aí vinha gente da Alemanha, não sei de onde, a gente levava para lá. Só que eu não sabia que a Globo faz isso. A empresa, né? Ela leva e faz os filmes lá e também fazem orações lá, né? Olha, então deve ter territoriais dos dois lados lá, né? Então essa pedra, ela é muito mística. Você chega lá, você se arrepia, né? Mas aí você vê, a televisão sai lá de São Paulo e vem aqui atrair uma pedra dessa. Por quê? Porque é um lugar bonitinho. É muito bonito. Lalapilapipê. Não, é porque ele tem propósito. Você acha que eu fui lá em Goianese, em Goiás Velho? Lá tem o André Cari, né? André Cari e Tânia. São dois maravilhosos irmãos. Mas eu fui lá através de outras coisas. Entendeu? O territorial de Goiás está em Goiás Velhos. O territorial do Tocantins não está na capital. Existe territorial em vários lugares, né? Em Jalapão, o territorial se apresentou para mim, né? Mas tudo indica que o territorial geral está numa cidade chamada Natividade. A cidade que tem ouro. Você cava um buraco, dá ouro. É proibido tirar ouro, tá? Chiquinho, não pode tirar ouro de noite não, tá? Só um pouquinho, não. Tudo é do governo, é do gogô. Natividade é um dos lugares que tem o melhor ouro do mundo. E é uma das cidades antigas, Peixe e Natividade. A cidade do peixe e a cidade da Natividade. Então eles habitam nos lugares antigos. Às vezes eles mudam de lugar, ou um se torna mais forte que o outro. Por exemplo, às vezes uma questão política pode fazer um anjo de um local ficar mais forte do que outro. Depende da legalidade. Então há uma interação entre o Tribunal Celeste e nós, tá? Você entendeu? E aí vai aquela índia, ou vai aquele irmão fazer uma reza no pé de uma árvore, aí acha que foi a árvore que fez o milagre. Não, o territorial que está ao lado da árvore. Você está me entendendo? O territorial tem que ter um lugar para habitar. Por isso, outra informação privilegiada. Construíram a Arca da Aliança e o santuário que andava no deserto. Se Deus não habita em tendas, por que construir um santuário? Para o territorial Miguel descer. A Bíblia não fala que Deus não habita em tendas feitas por mão de homem? Mas por que o próprio Deus mandou fazer uma tenda? É uma contradição? É para abrigar o territoriaba. O territorial descia e entregou para os judeus tudo. Tudo. A Bíblia não diz que Deus não habita em tendas feitas por homens? E por que Deus mandou fazer uma tenda? E por que Deus mandou fazer uma casa? E por que Deus mandou fazer um templo? Para habitar os territoriais. Entendeu? Os territoriais, eles habitam no lugar, é aquilo que os discípulos queriam. Vão fazer uma tenda para Moisés, uma tenda para nós. Ok? Está me entendendo? A Arca da Aliança servia como territorial. O territorial descia numa coluna de fogo e falava. E foi escrito o livro de Provérbios,
de salmos, que tem mais de 1000 salmos. Esses salmos que tem na Bíblia são alguns apenas. Tem salmo pesado, viu? Tem salmo que é pura magia, tá? O Santo Agostinho, ele deixou alguns salmos de fora, os judeus também, tá? Então, os territoriais habitam o local. Habitam. Qual é a prova que o senhor tem disso? Bem, eu estou acabando de dar a prova. Que Deus mandou fazer uma tenda, Deus mandou fazer uma tenda de ouro, tal, o lugar santo dos santos, tal, para ele habitar e os anjos. Mas também tem uma dica na Bíblia que diz que Lúcifer, antes de cair, ele habitava entre as pedras preciosas. E hoje tu habitas entre as pedras afogueadas. Olha, então ele habita. O anjo precisa de lugar para habitar. Como um passarinho precisa de ninho. Deus não. A Arca da Aliança, onde chegava, prosperava o lugar. Sim. Aí quem descia da Arca da Aliança? Os anjos. Antigamente Deus falou aos antigos através de anjos. Quem falou com Zacarias? Anjo. Aonde é que o anjo falou com Zacarias? Dentro do lugar santo dos santos. Isso é prova bíblica. Que o lugar santo dos santos era como se fosse um telecomunicador. Você está me entendendo? Era um lugar específico só para os anjos. Sim. Só para os anjos. Olha que maravilha. Eu não sabia disso não, pastor. Maria Oi. Maria Oi chegou. Marina Nig. Tem Marina Nig e Maria Oi. Então assim, se quiser perguntar alguma coisa sobre territorial, tá? Fale agora, tá? Eu estou dizendo para você, eu gosto muito da Igreja Católica. Se eu não fosse crente, eu ia para a Igreja Católica. Eu gosto do templo, eu acho bonito as igrejas. E eu sinto presença de anjos. Crente só sente presença de anjos na Igreja dos Crentes, né? Mas isso é questão de religião. Por quê? Porque eles são antigos. Antes de eu existir, do meu pai existir, da minha mãe, Dona Marinete, existir, já existia a igreja local. Entendeu? Para você ver, eu já vi territoriais de vários lugares, né? Mas nunca fui atrás do nosso. Olha. Bem, ele já veio falar alguma coisa comigo, mas nunca eu fui atrás. Olha. Mas eu perguntei a ele uma coisa e ele me respondeu. Quem está entendendo, gente? Tabita quer que eu fale sobre ciganos. Tem um vídeo nosso aí falando sobre os ciganos são uma tribo perdida de Israel. Informações privilegiadas. Os ciganos são uma tribo perdida de Israel. E eu disse qual era a tribo e tudo. Passando para dar boa tarde, Irla Souza. Como agradá-los? Tudo está na Bíblia. Leila Lamarão. Leila, como é que vai, Ingrid? Lá do Pará, lá do Pará. Tá contente? Tá contente? A forma que eles se apresentam, pastor. Eles se apresentam em forma de anjos. Eles se apresentam em forma de habitantes do local. Mulher ou homem, e apresenta-se em forma de animais. Por exemplo, do Jalapão, o territoriado lá se apresentou para mim em forma de um iguana. Esse do Morro, como forma de índio. Os alemães, é um homem. O territorial da Alemanha é um homem, bem grande, mais de 2,5 metros. Compridão, calça azul, camisa branca, Aí, Pindorama, parece Nossa Senhora. É Nossa Senhora todinha. Linda, maravilhosa, com aquela roupa branca dela, enorme. Né? Da minha região é macho. É um homem, ele se apresentou na forma de um senador. Então ele também se apresenta em forma de dominantes. Então, os territoriais se apresentam em forma de santos também. Sim, por exemplo, se a Pindorama aparecer, todo mundo vai confundir ela com Nossa Senhora. Ela não é Nossa Senhora, mas ela é muito parecida. A Pindorama pode ajudar? Pode. Inclusive os gigantes se cagam de medo dos territoriais.
A Igreja Católica é um mistério, né, pastor? É. Tem muito mistério. É. Tem alguma pergunta sobre territorial? Se você gostou desse assunto, é só você entrar no site aqui, aí tem lá o busca, você coloca territoriais, Joilson de Assis. Vai aparecer 30 vídeos para você. 30. É. E se vê uma imagem real da Nossa Senhora, aí pode ser a Nossa Senhora mesmo, porque eu acredito nisso. Na alma de Nossa Senhora, ou no anjo dela. É. Eu acredito que Nossa Senhora pode aparecer. Pode? Agora tem muita Nossa Senhora falsa, tá? É. Então, qual é a prova bíblica que o senhor disse que Nossa Senhora pode aparecer? Eu vou mostrar. Quer que eu mostre? Eu vou mostrar! Tá tudo na briba, tá tudo na briba! Eu vou dar 2 pistas para você na Bíblia. Primeiro foi Moisés. Moisés morto apareceu para Cristo. Então, se Moisés morto apareceu vivo para Cristo, por que Nossa Senhora não pode? Em Mateus fala que os mortos ressuscitaram e foram para a casa dos parentes. Então você pode ver parentes que já morreram. É. Entendeu? Me responda isso. Se Moisés apareceu, Moisés estava morto. Houve até a briga pelo corpo dele. Ele apareceu vivo para Jesus. Nossa Senhora não pode aparecer, não? Nossa Senhora é menor do que Moisés? É porque é mulher? Hã? Então eu acredito que pode. Tá? A própria Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Só está em outro lugar, mas está vivo. Minha mãe está viva, meu pai está vivo, seu pai está vivo. Só que está em outro lugar. É, está sem corpo, né? Deixa eu ver mais. Territoriais são anjos ou demônios? Os territoriais existem dos dois lados. Existe uma prefeitura do diabo e uma prefeitura de Deus. A pergunta é como agradá-los? A melhor pergunta que tem. Então existem portais, né? Existem portais. Essa polêmica sobre o rei Saul, se ela apresentou a pitonisa ou não, o espírito de Samuel, eu não sei. Eu acho que foi o próprio Samuel. Porque perturbas o meu sono, porque me invocas. Samuel veio com raiva. A pitonisa lá sabia de alguma coisa. Logo Israel, que é contra a magia, ela é a maior praticante da magia. Quem é o pai da magia? Salomão. Então, as contradições assim na Bíblia, que nós somos seres humanos contraditórios, né? Israel matava os mágicos, mas depois Israel fazia magia. Israel matava os adivinhos e depois fazia a adivinhação. Israel matava os profetas. Todos os profetas foram mortos. Isaías, Joel, todinho. E depois acreditavam neles. Então não vai querer andar numa linha reta, que nesse mundo aqui não tem linha reta, não. Não tem. Como é que eu mato um profeta e depois eu acredito nele? Eu serro um profeta no meio e depois eu acredito nele? Nós somos hipócritas, porque mataram Joana d'Arc e depois a própria igreja matou Joana d'Arc. Quem estava lá eram os padres, quem estava lá eram os bispos. E depois a própria igreja disse que Joana d'Arc era santa. Vai, contradição da... É uma contradição ou não é? Se mataram Joana d'Arc era do diabo, depois deixasse ela para lá. Não era. Mataram Joana d'Arc, depois disseram que ela era santa. Hoje Joana d'Arc é uma santa da igreja católica. Mas mataram a bichinha. Mataram Isaías, serraram Isaías no meio. Serrem Isaías no meio. Serraram Isaías no meio. Depois acreditaram. Eram contra a magia. Salomão é o pai da magia. Fala com demônios e a própria igreja deles foi construída por gigantes. Salomão fez acordo com demônios. O próprio Cristo falou: eis que eu sou maior do que Salomão.
Mas quando Cristo falou isso para demônios, é porque Salomão fez acordo com demônios. É muito mistério, né? Hein, Cris? É muito mistério. Então, é uma contradição danada. Mas danada mesmo. Porque todos os profetas da Bíblia morreram. A maioria deles era essênio. Vamos lá? Oséias. Começou matando lá Abel. Aí o cara mata e depois acredita neles. Mata e depois acredita neles. A Bíblia está cheia de defuntos que eles mesmos mataram. Inclusive Cristo. Eles mataram Cristo. Então, o que pode fazer? E a questão é que eles são príncipes. Então, príncipe é príncipe. De ti virão príncipes e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Então, se você pegar o DNA judeu, 70% dos dominantes mundial, 70% tem sangue judeu. Então, se cumpriu o que Deus falou. Mas Cristo não quer dizer que o príncipe seja bom. Virá de ti príncipes e sacerdotes. Mas não quer dizer que o príncipe seja bom. Às vezes tem príncipe meio desmantelado. Né? Que doideira, né, pastor? Doideira. Mataram João Batista. Aquele negócio, eles matam e depois acreditam. Mata e depois acredita. E mata e depois acredita. Aí vira santo. Então, nós é assim, ser humano é assim. A igreja evangélica também matou muita gente. Os puritanos mataram muita gente nos Estados Unidos. Aí depois vem dizer, não, puritano, eu sou puritano, é puritano. Aí puritano é a faca entrando. Então, assim, o ser humano é perigoso. Nós é perigoso. Porque nós temos esse costume de engolir camelos e se engasgar com mosquito. Na hora de Joana d'Arc vencer a guerra para os franceses, a turma era cheirando na poupança de Joana d'Arc. Mas depois que ela deu a vitória aos franceses, eles começaram a dizer que Joana d'Arc era uma bruxa, que era uma satanoa. E mataram Joana d'Arc. Que trairagem da pílula! Vai confiar nos homens? Então, maldito o homem que confia no homem. Maldito, mesmo que ele esteja vestido com a pele de cordeiro. Joana d'Arc foi uma super mulher. Super. Se existe uma mulher empoderada, depois de Nossa Senhora, aconteceram muitas mulheres boas, né? A Nossa Senhora, a própria Maria Madalena, fantástica, né? Depois veio Helena, a Santa Helena. Nós somos cristãos por causa de Santa Helena, a mãe de Constantino. A mulher de Cusa, a mulher de Pilatos, que era também cristã. Então essas mulheres foram fantásticas, fantásticas. E Joana d'Arc foi fantástica. O que Joana d'Arc fez? Ela deu vitória à França. E a França, em Joana d'Arc. Então, parabéns aos franceses, tá? Parabéns. Isso é uma falha, todo mundo tem, né? Mas uma falha muito grande de covardia, né? Mas essa história se repete. Hoje, o cara rouba milhões e não é preso. Vai ver o cara, só porque olhou para a bunda de uma baleia, é preso, tá? Olhou para a bunda da baleia? Isso como é o nome? Importunação baleal. Olha. É a mesma turma que matou Abel, vem matando. Isso vai até o final do tempo, não muda não. Vai até o final. Vós que mataste Abel e mataste Zacarias entre o templo e o altar, será cobrado de vós o sangue deles? Cobrou. E cobrou caro. Fulano, tadinho, coitadinho, mas foi pagamento das mortes que eles vinham matando. Inclusive João Batista, primo de Jesus, foi morto. Então é uma dinastia do Satanás. A Bíblia fala sinagoga de Satanás. Sinagoga. Eu não vejo Rainha Esté muito poderosa, não. Não. A Rainha Esté, eu não vejo ela tão poderosa. Ela foi sábia, ela salvou seu povo, né? Assim, eu acho essas mulheres como Maria é outra coisa. Maria é santa, maravilhosa. Maria é a nossa mãe Eva, né? Rebeca. Aí a história de Esté, eu vejo uma história bonita, mas não vejo essas coisas assim. Não. Eu vejo uma mulher que casou e porque casou ela livrou seu povo. O livro de Esté
É mais um livro assim de uma pessoa famosa. Maria Madalena, sim. A Helena, que ninguém fala de Helena, não é Helena de Troia, não. É Helena, mãe de Constantino. A Helena foi fantástica. A Helena deu tudo que a igreja precisou. Até a morte. Olha. Então, aprendeu, gente? Sim ou não? Muitos milagres que a pessoa diz, rapaz, fulano teve numa pedra, se beijou 10 vezes, deu 3 passos para trás e foi curado. Não é aquela pedra, mas alguém que está de lado da pedra. E às vezes é um territorial. O territorial faz milagres, sim. Porque ele não fez com o Jacó. E ele pode até impedir a bênção. E ele pode trazer a bênção. Por exemplo, o territorial impediu a bênção de Deus chegar a Daniel. Aí veio outro territorial e fez passar. Tome. Conversa de territorial para territorial, meu irmão. A conversa não chegou na cozinha, não. E aí, por que o anjo que foi preso não falou com o territorial? Territorial, tô levando um recado para Dandan. Daniel tá esperando. O territorial da Pérsia não quis nem conversa com o anjo do Senhor. Tá preso! Aí foi necessário o anjo ligar. Alô? É Miguel? Sim. Miguel, eu tô preso aqui, Miguel. Fala com o Altíssimo aí que manda você. Eu tô preso aqui, o príncipe da Pérsia me prendeu. Que autoridade é essa? De um príncipe prender um anjo do Senhor. Você tem essa capacidade? Não tem. Olha. É Frida, né? Frida que traduziu a harpa cristã e criou a Assembleia de Deus, foi Frida. Olha. E aí, Miguel disse, eu vou resolver aí. Rapaz, a coisa é de príncipe para príncipe. Pastor, não se trata de anjo e de demônios. Um demônio tem capacidade de segurar um anjo do Senhor? Aí eu te pergunto. Não tem pra onde a gente correr, não. É territorial. Ele pode ser do bem, pode ser do mal, porque os territoriais são partidários. É como o seu anjo da guarda. O seu anjo da guarda é por você. Se você é policial, ele é por você. Se você é bandido, ele é por você. Se você vai pro cabaré, ele vai com você. Se você vai para a igreja, ele vai com você. O anjo da guarda é um tipo assim de político. Ele é por você até o dia da sua morte. Ele não vai conviver com o seu pecado, mas é obrigado, ele está junto. Pastor, eu vou rapar. Sabe o que é rapar? O anjo vai junto. Virgem Maria, não! O anjo fica em casa? Fica não, ele vai junto. E de repente o cara tá rapar, aí pega uma briga, o anjo do guarda tem que estar ali. Entendeu? Pastor, eu sou policial. O anjo da guarda está do seu lado. Pastor, eu sou bandido. O anjo da guarda está do seu lado. Ele vai usar a legalidade para lhe defender. Agora, se alguém tiver mais legalidade que você der um tiro e pegar, lascou. Então, assim, o anjo da guarda, ele não é assim. Ai, fulano tomou cerveja. Eu não ando mais com cervejeiro. Fulano tomou cachaça. Eu não ando mais com cachaceiro. Fulano olhou a revista de Gretchen. Ah, de Gretchen! Sim, quando Gretchen ficava dançando. Conga, la conga. Conga, conga, conga. I love you, baby. Ah, ele olhou a revista de Gretchen e eu não ando mais com ele, tá? Ele é católico, eu não ando mais com ele. Ele é evangélico, eu não ando mais. O anjo da guarda não faz isso, velho. O anjo da guarda tá com você até o dia da sua morte. Agora não quer dizer que você vai ser salvo ou não. Ele tá para proteger você. Os territoriais aplicam a sentença de bênção ou maldição, né, pastor? Sim, Marina. Marina. Eles aplicam. Então, quando você recorre ao anjo da guarda, ao anjo territorial, você está recorrendo a um recurso. Entendeu? Então, assim, a questão pastor, o anjo da guarda me abandonou. Foi? Eu olhei para a bunda de uma menina. E foi? Foi. Aí eu acho que ele não vai nem andar mais comigo. O anjo da guarda não quer saber disso. A questão da doutrina e da salvação é outra. O anjo da guarda está por você, do dia que você nasceu até o dia que você vai morrer. E pronto. Eu vou pro Caba, vá, e o anjo da guarda vai atrás. Eita, pílula! Eu vou para a igreja, o anjo da guarda vai atrás. Porque ele é anjo de guarda, já está o nome, guarda! É um guarda-costa. Ele não vai dizer, não, eu só vou se for direito, se não for direito eu não vou.
Aí o direito é muito doido, o direito. É muito doido o direito. Por que é muito doido? Porque é doido. Aqui no Brasil é pecado ter duas. Lá na Arábia Saudita pode ter 20, 30, 40, 50. E aí o anjo da guarda dizer... Entendeu? O anjo da guarda está por você. Agora não quer dizer que você vai ser salvo porque ele está presente, não. Ele está para lhe defender e usar tudo quanto for de leis para te proteger. A missão dele é te proteger. Quando ele não tiver legalidade, ele não protege mais, não. Aí lascuba. Ele está por você desde o dia que você nasceu. Olha, o territorial ele é político. Ele é daquela região. Ele não quer saber de outra coisa. Ele não quer saber se você é bonito, legal. Tem muita gente legal se ferrando. Muita gente legal. Ai, eu sou legalzão, e lascadão. Legal e lascadão. Não tem nada a ver com legal. A questão é, você tem que ter na legalidade. Não assim, eu sou bonzinho, eu não olho. E tem gente que olha e não tá nem aí. O anjo territorial, ele aplica a lei. Ele aplicou a lei no anjo do Senhor, pronto. Então a questão, né, o anjo pede fruta, pede reza, pede tudo. Ele come também. Eita, come. O que foi que Abraão deu para os anjos? Tome! Abraão deu frutas para os anjos. Eita, tá tudo na Bíblia, gente. Olha, tá tudo na Bíblia. Só é a informação, Ana Paula, muito forte, que muita gente não tem. Aí tem que ver qual a informação que eu posso passar para você, né? Seria muito bom o cara acessar o YouTube e fazer um ritual. Muito fácil também. Tem gente que não merece. Ok? Tá bem explicado? Gente, eu vou almoçar. Hoje a gente entrou um pouco, né, fora da hora, porém eu volto 3 horas. Agora é 1h35. Como eu sei que o meu anjo da guarda é forte? Aí veja aí um vídeo, como fortalecer o anjo da guarda. O que é que fortalece o anjo da guarda? Ou o que é que fortalece um anjo territorial? Olha, eu quero que você comece um relacionamento com o territorial. Tá? E principalmente aqueles membros mais chegados, eu vou ensinar você. Chegou a hora de ensinar. Tá? Eu não olhei não. O áudio, você mandou um áudio, foi? Você está perguntando aí sobre frutas, sim. Então, olha, preste atenção. Se você quiser saber mais, é só você chegar no site. Aqui, ó. Aí você bota aqui, ó. Tá? Você bota aqui, ó. É mais um livro assim de uma pessoa. Territoriais, Joilson de Assis. Aí, ó. Gente, eu não Cadê? Não, peraí, rapaz, não é assim não. Cadê a vozinha? Territoriais, Joilson de Assis. Territoriais, Joilson de Assis. Ai, que voz bonita. Aí tem aqui, 2, 4, 6, 7, espíritos e anjos territoriais, 8, 9. Os anjos territoriais, Joilson de Assis explica, 4 anos atrás, 10. Territoriais, bênção e maldição, como utilizar para quebrar bênção e maldição, 11. 3 anos atrás. Territoriais vigilantes são a mesma pessoa, os Els. Eles eram chamados de Els. E-L-S, os Els. Ou deuses. Olha, são fortes e têm legalidade de bloquear ou atender a bênção. Olha! Tá aqui, ó. Territoriais vigilantes, príncipes, os Els. Aí aqui, ó. As pragas e maldições são legalidade para os anjos. Olha. Tipo de maldições. Tipo de problemas espirituais. O pior deles é problema com anjo. Olha. Anjos, tronos e hierarquia. Territoriais, guardiões e potestades. Isso é tremendo esse vídeo. Olha, faz 10 dias que eu lancei ele. Visitas dos anjos territoriais, anjos guardiões. Olha só. Como quebrar maldição utilizando os territoriais. Aqui, ó. Como quebrar maldições utilizando anjos territoriais. Há 3 anos atrás. Olha aí, ó. Como quebrar maldição usando anjos territoriais. É garimpar, né? É garimpar. Meus espíritos gostam de você. Meu espírito gosta de você, o que significa?
Ok, campanha para o ano novo, mistério da lei, dos avisos territoriais, a lei, os Els, os chamados deuses do Egito, eram territoriais. Os Els. Por isso o nome El. Miguel. Salatiel. Rafael. Gabriel. Tome! Mas hoje está numa revelação boa. Por que os anjos do Senhor têm El? São chamados os Els. Os Els eram chamados deuses do Egito, os territoriais. Quem são os Els? São anjos que tomam conta de alguma coisa. Aí também tem El Elyon, El Shaddai, El Tzedkenon. O nome El significa Deus. Os Els significa secretários de Deus ou vigilantes. Tome! Então os territoriais são chamados de Els. E-L-S. Aí tem Miguel, Gabriel, Rafael, Salatiel, Dararel, Leireléu, Leirelá, Baleléu, Lilulu, Leluléu, tudo no El. Porque o nome El é Deus. O Deus El, Mesopotâmia, que é o Deus Todo-Poderoso. É uma questão de linguística, né? Aí até o nome de Deus como é o nome de Deus? Deus é El. Mas eu falei agorinha o nome. Deus, aí tem a Jeová, Tzedkenon, tem os Els, né? Daniel. Daniel, ou seja, Dani, que é de El. El é o Deus Todo-Poderoso, na linguagem mística da antiga Mesopotâmia, tá? Está bem explicado? Eu espero ser útil, gente. Agora preste atenção, às vezes a gente tem que cavar a terra e procurar. Eu estou te mostrando quase 30 vídeos falando sobre esses elementos tão importantes da sociedade. Ok?